Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai começar em mais uma aula, acho que é a nossa terceira, né, do mês de setembro, aí, nossa subunidade 3. Bom, eu tinha comentado com vocês na aula passada que eu ia atualizar o Moodle, né, para vocês, então eu tinha que colocar lá todas as aulas, slides, guia de estudos, enfim, tudo que eu tinha produzido até então. Então, eu já consegui atualizar ontem. Caso tenha algum erro, por favor, me avise. Ainda não consegui revisar tudo certinho para ver se eu não errei nada, para entrar em todos os links e tudo mais. Então, se tiver algum erro, por favor, me avisem. Mas até então, eu acredito que seja tudo ok, com o maior cuidado do mundo. Qualquer erro, só vocês me avisarem. Quem quiser entrar lá, baixar slide, PowerPoint, fica à vontade. É bom ter salvo no computador para caso vocês precisem futuramente, ok? Aliás, vocês vão até precisar na prova, vai ser bom para vocês, vai ajudar bastante. Vai ter alguma questão que vai ter alguma explicação lá, um passo a passo, alguma coisa, ok? Bom, vou começar aí nossa aula acho que vai ser meio comprida. Espero que vocês estejam preparados aí. Peguem uma garrafinha de água já. Se for muito pesado, faça uma pausa, retoma depois de novo e daí por diante. Mas eu vou tentar ser rápido, cumprir aí as orientações da faculdade. Deixa eu colocar nosso slide aqui, a gente já começa. Dá um tempinho para vocês irem se ajeitando. Por favor, peguem papel e caneta hoje. Calculadora, tá? Calculadora científica. Ela aí por perto, vocês vão precisar para fazer uns cálculos. Aguenta aí, gente, que a internet tá ruim aqui. Agora vai. Esqueci. Pronto. Então, tá triste aqui hoje, viu? Pronto. Vou tirar a tela aqui. E bora começar nossa sexta aula. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, transformação de graus em graus, tá? Por quê? Muitas informações que vocês vão pegar, tem que a gente só trabalhou com graus, né? Ou seja, 360 graus. Mas muitas informações, muitas vezes, que vocês forem encontrar e tudo mais, vão estar em graus, tá? Às vezes até uma aparelhagem que vocês estão utilizando aí, que vocês vão utilizar para fazer levantamento topográfico e tudo mais, elas vão dar em graus e não em graus. Então, a gente tem que aprender a fazer esse processo de conversão de um para o outro e vice-versa, tá? Fiquem meio espertos com isso, que é meio assunto para prova, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, mas é bem facinho de fazer a conversão em si. Querendo ou não, vocês já garantem um pontinho aí e conseguem uma nota boa. Tá, qual que é a diferença, tá? Quando a gente fala de graus, a gente fala de um círculo de 360 graus, correto? Quando a gente fala em graus, a gente fala de uma divisão aí em 400 graus, ok? Então, é um pouquinho maior aí que a divisão de graus. Então, tem esse processo de conversão, tá? Nada mais é do que se dividir entre eles aí. Para se passar, então, graus para graus, deve-se multiplicar o número de graus por 10 dividido por 9. E para se passar em graus para graus,
multiplicar o número de graus por 9 dividido por 10, ok? Vou fazer com vocês aqui a aplicação na prática para vocês verem como que funciona. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exercício. Coloquem exercício 1, que seja, está 6.4 ali, porque eu tirei do livro, mas coloquem exercício 1. Transformar 132 graus, 32 minutos e 15 segundos em graus. Então, ele me dá um valor em graus e pede para que eu transforme ele em graus. Bom, eu setorizei com esse retângulo vermelho qual é a forma que vocês terão que aplicar, porque essa constante aí ou é 10 dividido por 9, ou é vezes 10 dividido por 9, ou é multiplicado por 9 dividido por 10. Então, é só esses dois que vocês vão utilizar, tá? Para converter graus em graus e graus em graus. Então, é basicamente isso. Então, ele me pede aí a transformação de 132 graus, 32 minutos e 15 segundos para graus. Então, primeiro eu vou lá começar a converter os meus segundos. Eu tenho 15 segundos ali, tá? Eu preciso dividir ele, pessoal, por 60, porque eu estou falando de 60 segundos, né? 15 graus dividido por 60 segundos. Quanto que dá? Ele vai dar 0,25, então. Depois, eu vou ter eu vou precisar fazer a conversão do meu restante ali, de quanto vai dar. Ó, a gente coloca os 132 graus, os 32 minutos, igual ao que ele deu no exercício. E agora, esses 15 minutos, a gente vai colocar à frente, 0,25, porque a gente já fez a conversão de quanto que valeria esses minutos aqui numa porcentagem aí, dividido pela quantidade de segundos que a gente tem, né? Que são 60. Bom, então vamos lá. Preciso fazer outra conversão agora. 32 graus e 25,025. Então, 32 graus, 25 dividido por 60. Tá? 60 porque é a constante aí para fazer essa conversão. 32 graus, 25. Tá. Então, apliquei na calculadora de vocês. Só conferir se está correto aqui. 32 graus, ponto 25. Tá, perfeito. Então, vocês vão colocar na calculadora de vocês, tá? Essa parte aqui agora, tá? Vamos converter esses 32 graus, 25,25 aí. Então, 32, tá? Graus, coloca o sinalzinho ali de graus, cadê aqui? Coloca o sinal de graus. Ponto 25 graus, ponto 25 graus, dividido por 60 e coloca também o sinalzinho ali de minutos, que é igual de graus, ok? Ele já reconhece ali. Então, dá 0,53, tá? 0 graus, então, 0,5375, ok? Portanto, 132 graus, 32 minutos, 25,25 é igual a 132,5375, que foi esse valor que a gente achou agora, porque a gente já fez a conversão desses últimos aqui, ok? Agora a gente precisa fazer a conversão dos 132 graus, correto? Então vamos lá, 132 graus, 5375 vezes 10, que eu falei para vocês que era o valor constante lá, porque a gente está transformando de graus para grados. Então, primeiro eu vou multiplicar por 10 e vou dividir depois por 9, ok? Então, vou fazer aqui vezes 10 esse valor, dividido por... Vamos ver quanto que dá.
132 graus, ponto 5375. Tá, perfeito, pessoal, agora deu certo. Tava dando um erro aqui na calculadora, mas era falta de configuração. O que vocês vão fazer aqui? 132 graus, não quer dizer, não coloca em graus, coloca só 132, sem o valorzinho de graus, ok? 132, ponto 5375, ou seja, como se fosse um valor inteiriço, ok? Vezes 10, ou seja, 10 graus ali, dividido por 9, correto? 147,2. Perfeito? Bora lá, então. Igual a 147,2639. Correto? Bom, esse exercício, então, vocês mataram, fizeram a conversão para graus. Ok? Aí, este é o valor em graus, que é um pouquinho maior aqui do valor em graus, ok? Vamos lá para fazer mais um exercício para a gente treinar. Vamos fazer mais um aqui em graus, né? Vou fazer esse aqui primeiro. Converter 172 graus, 12 minutos e 36. Coloque exercício 2. Converter 172 graus, 12 minutos e 36 segundos em graus. Passando 32 segundos para minutos, então vamos lá, passando 36 segundos para minutos, temos, então nada mais é do que eu pegar os meus 36 segundos e transformar ele em minutos, ok? 0,6, certo? 0,6 minutos. Então, 36 dividido por 60, 6 segundos dividido por 60 minutos, é igual a 0,6. Perfeito. E aí, ficaria então, como eu já converti, 172 graus, que é esse valor aqui, ó, a gente está falando. 172 graus, 12 minutos. E aí eu já fiz a conversão dos meus segundos para minutos, então vai ficar ali quanto? Ao invés de ficar 36, ele troca aqui, fica 12 minutos,6, correto? Então ficaria isso daqui. Passando 12 minutos,6 para fração de grau, quanto que fica, pessoal? 12 minutos,6 dividido por 60 minutos. Vamos ver quanto que dá aí? 12 graus. Tá. Então, coloca aí na calculadora 12. Tá? 12, não precisa colocar o símbolo grau. Ponto 6. Então, 12,6. Isso aqui. Dividido por 60.
Também não precisa colocar o sinalzinho do graus. Quanto vai dar? 0,21. Perfeito. 0,21. Então, a gente já fez a conversão aí desses dois valores. Então, quanto fica? 172 graus, que é esse valor aqui. 12,6. Fica, então, 172 graus, 21. Este valor aqui, ó. 172 graus, 21. Por fim, a gente passa tudo, então, para graus, tá? Passando 172 graus, 21 para graus. Quanto será que a gente tem aí? 172,21 vezes 10 dividido, vou fazer a divisão depois, por 10, dividido por 9, 191,344 dízimo. Fechou. Então, pessoal, só constando aí, então coloca na calculadora 171,21, tá? Não coloca o valorzinho de grau, que a gente não está usando grau aqui, vezes, quando eu vou fazer a minha conversão de graus para grados, lembrem sempre que primeiro a gente multiplica o valor que eu tenho aqui por 10 e depois eu divido por 9, ok? Então, multipliquei lá por 10, quanto deu? 1.721, é isso? 1.722,1. Aí eu vou dividir ele por 9. Esse é o segredinho. Achei aqui meu valor em graus, 191,344. Fechou? Já fizemos aí 2 exercícios, vamos fazer mais um. Mais um não, mais 2 a gente tem que fazer, né? Então coloca aí exercício 3, só que agora a gente vai fazer o inverso, tá? Vamos fazer a transformação de grados em graus. Graus, minutos e segundos. Perfeito? Setorizei aqui de azulzinho, coloquei um retângulo azul para vocês saberem que é a forma que vocês terão que aplicar essa daqui, tá? Graus para graus, multiplicar o número de graus por 9 e depois dividir por 10, ou seja, ao contrário, até então a gente multiplicou por 10 e depois dividiu por 9, correto? Que é esse valor aqui, ó. Aqui, no final, primeiro a gente multiplicou por 10, depois a gente dividiu por 9. Quando eu vou fazer a minha conversão de grados em graus, primeiro multiplico por 9, multiplicaria esse valor por 9, depois dividiria por 10, ok? Então inverte, fiquem atentos a isso, mas é bem simplesinho, só para não ter nenhum erro. Então vamos lá, transformar 83,4224 graus em graus, minutos e segundos. Então, eu pego o valor que ele me deu, 83,4224, o retângulo ficou bem na frente, não é mais dá para enxergar ele. E vou multiplicar ele por 9 e dividir por 10, né? Ao contrário do que eu fiz no exercício anterior. Quanto que ele vai dar, pessoal? Vamos ver aqui. Tá. Então, ele me deu este valor aqui, 75,080,16, ok? Então, aí, se ele me deu 75 pontos, nesse 75 aqui é onde eu acrescento o meu valorzinho ali de grau, ok? 75, aí o restante eu coloco 0,08016. Perfeito? É isso. Embaixo eu faço a continuação, porque ainda tem que fazer a conversão tanto para minutos quanto para segundos, correto? Então, se eu tenho esse 0,80
0,16, eu ainda tenho que multiplicar ele ali pelos meus 60 minutos, tá? Quanto que vai dar esse valor aí? Vamos ver? 0,08 0,16 vezes 60. 4,8096, ok? Acho que dá para enxergar aqui. Foi? Clica aí. 4. Tudo sem sinalzinho de grau, tá? Não precisa colocar. Vai conferindo na calculadora, porque isso aqui dá erro se vocês fazem sozinho. Então, por enquanto, não precisa colocar o símbolo de graus. 4,896, vírgula. Tá, e aí? Eu tenho que fazer minha conversão agora deste valorzinho aqui, ó, 80,96, desse final que ele me deu, ok? Agora a gente faz a conversão deste finalzinho, 0,8096 vezes 60 minutos, ok? Vamos ver quanto dá. 0,8096 vezes 60. 48,576. Sem o meu sinal ali de graus, eu faço a conversão. Vai dar igual 48 graus, 48 segundos, ponto 576. Beleza, é isso. Então, o meu valor de grados, tá, que ele me deu 83,4224, que era para fazer a minha conversão em graus, minutos e segundos, é igual a 75 graus 04, tá? 04, que é este valor aqui, e 04 minutos e 48 segundos, tá? Vírgula 576, que é este meu valor que restou aqui, ok? É isso, essa é a minha conversão aí, para graus, minutos e segundos. Vamos para o nosso último exercício aqui. Não estou nem marcando horário para ver o tempo que a aula está dando. Deixa eu ver. 5 e 5, 3 e 5. Tenho uma ideia de quanto tempo de aula está dando, porque senão eu vou dar 3 horas de aula para vocês hoje, porque hoje vai ser puxado, mas vamos ver como que vai ser. Espero que não dê isso de aula. Bom, nosso exercício 4, tá? O último de transformação de graus em grados. Exercício 4. Converter 212,2864 grados em graus. Perfeito? Então, vamos lá. Me deu esse valor aqui, 212,2864. Eu sigo a mesma regrinha, tá? Quando é para transformar em grados em graus, eu vou multiplicar por 9 e dividir por 10. Então, vou multiplicar esse valor por 9 e dividir ele por 10. Vamos ver como vai dar? 212,2864 vezes 9, dividido por 10. 191 graus, 191 graus, vírgula 0,5776, correto? Beleza, já tenho ali o meu primeiro valor, tá? 191 graus. Agora eu preciso converter o meu restante, né? Esse valor aqui que ficou 0,5776. Então eu preciso passar 0 graus, ponto. Passando 0 graus, vírgula 0,5776 para minutos, tá? Então, vou fazer o que? Eu vou aplicar ali 0,05776 vezes 60. É dessa forma que vocês vão aplicar na calculadora. Então, 0,05776 vezes 60. Vai dar 3, ou seja, 3 minutos aqui, tá? 46,4656. Então, 3 minutos, 46,56. Ok? E agora eu preciso passar os meus 0 minutos ali
46,56, que é este valor aqui que restou, tá? Vou passar este valor, 0,4656, para segundos. Então, vou pegar ali 0 graus, 0 minutos. Quarenta e seis, 56 vezes 60. Então, 0,46 vezes 60. Bom, é dessa maneira que vocês vão colocar na calculadora de vocês, tá? 0,4656 vezes 60 igual, aí vai dar 27, que vocês já podem colocar 27 segundos, 936. Sendo assim, qual que é o meu valor final? Tá? 212,2864 graus é igual, convertido aí em graus, ele fica 191 graus, 0,3 minutos, 27 segundos, 936, que é o meu valor restante, ok? Essa conversão aí é isso, pessoal. Bom, dando continuidade em nossa aula, a gente tem mais algumas coisinhas para falar sobre. A gente vai começar a falar sobre levantamento de topografia mesmo, utilizando poligonais como linhas básicas. Nada mais é do que o resultado em si final, é esse levantamento que a gente tem, tá? Esse levantamento em si é chamado levantamento de poligonais fechadas, tá? Vocês vão entender mais sobre frente o porquê. Mas quando a gente fala de topografia em si, lembra que a gente tem uma distância aí até 20 metros, né? Que a gente costuma fazer no máximo 20 metros, para pegar os pontos e medir as distâncias, a questão da altimetria também, ou seja, da altura aí do nivelamento, né, para pegar as curvas de níveis, qual que é a diferença de nível aí, de um ponto ao outro. Então, basicamente é isso, para a gente fazer movimentação de terra e tudo mais. E para isso a gente vai utilizar essas linhas, né, essas poligonais como linhas básicas aí para determinar tudo isso. A gente tem dois tipos de poligonais, tá? Um é poligonal aberta, tá? Ou seja, este ponto aqui, onde o ponto 1, ou seja, este ponto aqui e o 9, eles estão ligados pela própria poligonal, ou seja, é uma poligonal só, tá? Ela é aberta, isso daqui ela não fecha o 9 no 1. E a gente tem a poligonal fechada, ou seja, esta daqui, vocês conseguem ver a diferença, né? Uma é aberta aqui constantemente, a outra é poligonal fechada. A estaca 1, a poligonal fechada neste caso, né, consiste na estaca 1, é ao mesmo tempo o ponto inicial e final da poligonal, ou seja, ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e termina aqui no meu ponto 1. Isso é uma poligonal fechada, ou seja, ele continua ali, o meu ponto 1, ao mesmo tempo ele é o ponto inicial e também é o ponto final, né? O meu levantamento termina ali. Já a aberta não, tá? E aí vocês vão ver como que a aberta são utilizadas em projetos, tá? Que vai ser a questão da poligonal secundária, que a gente vai falar aqui. Ela serve, por exemplo, para fazer esse trajeto aqui, tá? Para marcar, às vezes, algum item dentro do projeto em si. Em relação às bússolas, eu estava dando uma olhada no conteúdo e pelo que eu vi nos slides eu já tinha passado para vocês. Não tenho certeza, mas caso eu não tenha passado, vamos passar de novo, tá? O que acontece com a bússola, pessoal? Ela tem aí divisão dela em 360 graus também, para a gente saber qual direção que a gente está, dividida em norte, sul, leste e oeste, ok? Vocês conseguem ver, por exemplo, que aqui a gente tem o nosso ponto A, né, onde ficaria ali o centro da nossa agulha, e ao invés de ter as minhas letras leste para cá, ou seja, o meu E, e o W para cá, que seria o meu oeste, elas são invertidas. Por quê? Porque quando eu direciono a minha bússola, ela precisa me dar essa diferença aí no meu sentido que estaria a leste, ok? Então, essa diferença aqui, ela precisa compensar aí esse valor, porque ela anda no sentido contrário.
Em relação à composição da bússola em si, tá? Vocês já devem ter pego uma bússola na mão. Não sei se já chegaram a pegar uma profissional em si que as pessoas utilizam para fazer esses levantamentos e tudo mais. É um pouquinho diferente do que a gente tem hoje, quando a gente tem bússola em tudo quanto é lugar, até mesmo no celular hoje em dia, né? Então, basicamente, o equipamento que está com a gente está em todos os lugares para fazer os nossos estudos. Então, a composição em si da bússola, tá? Que era utilizada inicialmente, até hoje, são utilizados em si quando a gente precisa de uma precisão aí muito maior, tá? A bússola em si, tá? A gente tem a questão da agulha aí, tá? Equilibrada, por essa questão aqui do apoio para evitar o atrito, onde vocês conseguem ver que ela tem que ter, querendo ou não, um espaço ali para que não segure ela, tá? Para que ela não fique presa, para que ela não tenha uma interferência ali do modelo da bússola em si. O círculo da bússola, tá? Que é isso daqui que eles estão marcando, onde ela gira. E o vidro em si para proteção da bússola, tá? Mas é isso, a composição da bússola é isso daqui. E aí, quando a gente pega uma bússola totalmente voltada para a questão do levantamento topográfico, mas ela tem a presença dos retículos. Então, são essas duas partes aqui. Um é esse retículo aqui e a fresta ou janela, tá? Chamadas aí de pílulas. Para que servem esses dois componentes na bússola de topografia, pessoal? Bom, numa delas você vai encostar o olhar, ou seja, na fresta, que peça que contém a fresta, nessa peça você encosta a sua vista, para mirar o ponto que você quer enxergar, onde você vai ter a peça que contém o retículo, né? Tá mirado aqui no centro? Era isso mesmo que você queria pegar? É isso que você queria enxergar? Então ela serve para isso, para mirar o seu ponto e para fazer o seu ponto de mira. Poligonais secundárias. Para que servem as poligonais secundárias? Bom, eu tenho aqui a minha linha, né, as minhas poligonais fechadas, ou seja, o meu ponto inicial 1 é tanto o início quanto o final da minha poligonal, né? Então, tenho a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, etc. Porém, a minha poligonal secundária, ela vem amarrada do meu ponto 7 aqui também no meu ponto 19, tá? Por que que eu tenho essa poligonal secundária? Às vezes ela vem aqui para marcar uma cerca, às vezes ela vem para marcar uma PP, enfim, um círculo, uma nascente, uma água que passa aqui nesse trajeto. Então, ela vem para marcar essas questões, ok? Uma corrente de água, tudo mais. Então, ela vem para trazer essas coisas, divisão, cerca, enfim, tem algum propósito para ter uma poligonal secundária ali aberta, ok? Ela vem com esse intuito. Isso é chamada a poligonal secundária. E aí, a gente fala de áreas extrapoligonais. Quando a gente vai fazer o levantamento, pessoal, de uma área em si, né, o levantamento topográfico, o levantamento, quando a gente vai tirar o nosso nível, o levantamento planimétrico, altimétrico, enfim, independente do que a gente for fazer ali. A gente nunca faz os limites do terreno, tá? Porque às vezes não é ele que vai dar ali o que a gente exatamente precisa. Então, por exemplo, eu tenho uma grande, uma depressão, alguma área ali que seria interessante, que vai dar uma diferença no meu nível, eu não consigo pegar dali. Talvez seja interessante eu pegar um pouco mais para dentro ou um pouco mais para fora, ok? Então, nada mais é do que isso. E aí, depois dessas áreas, se eu pego um pouco mais para fora do meu terreno, um pouco mais para dentro, é chamado ou de área extrapoligonal negativa, né? São as partes mais claras aqui, porque eu passei o meu limite, tá? Minha divisa do terreno. Ou então, áreas extrapoligonais positivas, ou seja, porque eu estou dentro aqui do meu terreno, tá? Basicamente é isso, é o termo técnico aí que a gente considera na topografia em si. E agora falando de teodolito, equipamento que a gente utiliza aí para fazer os nossos levantamentos topográficos, ok? Tanto em relação aos levantes que a gente faz de planimetria, quanto de altimetria e tudo mais, a gente tem que aprender a usar o teodolito na questão de nivelar ele. Seria interessante que agora a gente tivesse um equipamento que vocês aplicassem isso na prática. Mas já que não tem, é importante que vocês saibam, né, para que funciona cada componente, para que funciona cada módulo aí do teodolito, para que quando vocês tenham
para que na vida de vocês, quando vocês possam ter a aplicação prática em si, vocês saibam manusear e qual que é o objetivo dele, para que serve e como que vocês vão, qual que é o intuito daquilo ali, como vocês vão conseguir utilizar ele. Okay? Bom, eu queria pedir para vocês, para que vocês desenhassem isso, na verdade. Mas vai ser um pouco complicado, tá? Esse aqui é um modelo mais antigo, que a gente tem um modelo mais novo. Vai ser complicado, então o que eu sugiro para vocês é que vocês tiram um print da tela ou peguem o PDF, depois que eu disponibilizei no Moodle, lá no sistema da FAIT, e imprimam essas duas partes, tá? Colhem no caderno de vocês, deixem tudo certinho, porque é importante ter isso anotado, isso também é conteúdo de prova, tá? Então, basicamente, era essa a dica que eu queria dar para vocês. Bom, vou explicar mais ou menos como funciona o aparelho em si, tá? O teodolito. O teodolito em si, pessoal, e os outros próximos equipamentos que a gente vai ver, o mais importante deles é você aprender a nivelar o equipamento, tá? Nada mais é do que você aprender a centrar a bolha, a não deixar ele torto, porque isso dá uma diferença aí na distância que ele busca. Então, se ele não estiver totalmente nivelado e se ele não estiver com a bolha centrada, não adianta você simplesmente mirar ele para um ponto que ele vai te dar ali um valor errado que não é o que você precisa. Nossa, minha voz já está faltando. Então, a gente precisa aí ter esse cuidado com o equipamento. Para isso, vocês vão ver que eles têm diversos parafusos aí que vocês vão precisar mexer para deixar ele tanto certo no ângulo horizontal quanto na vertical, para que não dê nenhuma diferença do ângulo, ok? Bom, esses parafusos aqui de baixo, tá? Chamados calantes em si, para nivelamento de 2 tubos de bolha, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês precisam nivelar aí para que a bolha fique sempre centrada ao meio do aparelho, tá? Então, parafusos calantes, nivelamento de 2 tubos de bolha sobre o círculo horizontal, ou seja, este círculo aqui precisa estar centrado com a bolha ali ao centro dele. Então, vocês vão ter que ficar regulando ali o parafuso calante até que a bolha esteja centrada ao meio, aonde você vai ter a leitura através do nônio, ok? A leitura em si vai ser através do nônio. É esse aqui que nivela tudo. Cadê o meu item 4? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Aqui, item 4. Tem leitura através do nônio, através de 2 janelas colocadas opostas no diâmetro, ou seja, essas 2 aberturas. Tem uma abertura de cada lado, ok? São 2 janelas opostas. Onde possui um tubo de bolha, outro tubo de bolha preso na luneta por suportes, aqui, ou seja, para vocês nivelarem sempre no ângulo horizontal ou vertical. Todas as bolhas em si, elas precisam estar centradas. Então, às vezes eu vou para um terreno onde ele está desnivelado, ou tenho que arrumar um tripé, esse, aquilo. Então, a bolha em si é onde você consegue ver que o aparelho está totalmente centralizado, que ele está numa angulação certa, no sentido certo, no nível certo, e que você não vai ter nenhuma alteração de distância ali, tá? A gente tenta em si chegar o mais próximo possível das medidas que a gente tem reais ali. Aliás, são aparelhos de alta precisão, eixos. Então, o que a gente tenta ali é manter o máximo de nivelamento possível, ou seja, deixar a bolha o mais centrada possível para conseguir o valor correto, tá? Item 6, círculo vertical indica, cadê? Círculo vertical seria esse daqui, tá? Esse estão vendo? Indica leitura 0 quando a luneta está na horizontal, ou seja, quando esta luneta aqui está na horizontal, ele indica 0, ou seja, quando o tubo de bolha está centrado, tá? Então, tudo baseado na centralidade do aparelho. Vocês vão ter que centralizar aqui 300 bolhas para chegar ao valor que vocês querem, tá? Item 7, tem 2 movimentos no eixo vertical, ou seja, um movimento geral ou inferior, que é onde vocês vão regular por meio desses parafusos aqui. E tem mais outro aqui, cadê? Item 8. Ou um movimento superior ou particular, por aqui também que vocês vão regular pelo outro parafuso, do outro lado. E possui uma bússola central, tá? Onde eu tenho uma bússola aqui, onde vocês vão conseguir mirar a direção para onde, vocês vão conseguir encontrar a direção para onde vocês estão mirando. 10, o movimento da luneta no plano vertical, controlado pelo parafuso de elevação, ou seja, eu consigo abaixar e levantar minha luneta para encontrar o meu ponto, o meu centro da bolha. 11, cadê? Com parafuso micrométrico. Tá, esses parafusos micrométricos em si, já chama micrométrico,
porque ele tem uma regulagem muito precisa, então muito pequena. Então, às vezes, eu tenho que regular o aparelho só um pouquinho, porque se eu mexer demais, ele vai sair fora. Então, ele serve para isso aqui, tá? Para você regular ele micrometricamente, tá? Ou seja, aos pouquinhos ali, até chegar aonde você precisa para nivelar a bolha. 12, focalização da imagem e do parafuso, ok? É como se fosse um diafragma. Você tem que deixar a imagem focada, porque senão você não consegue ali atingir a distância que você quer, ou seja, pegar com precisão. E acho que por último, a focalização dos retículos com anel, ou seja, a mesma coisa aqui, tá? Focalizar também por meio do anel. Bom, esse era um modelo de teodolito mais antigo e esse daqui já é um mais novo. Esse aqui acho que saiu errado, esse focador de imagem. Mas vamos lá, fé, né, que dá tudo certo. Ponto 1. 2 parafusos calantes, ou seja, tem um aqui e um do outro lado, tá? Para regulagem aí. Meu ponto 2. Gente, eu tô muito perdido nesse negócio. Meu ponto 2, tá. Então, tem aqui 2 parafusos calantes. O parafuso para centrar a bolha principal, tá? Este daqui. Bem micrométrico e campo de ação muito restrito, ou seja, como eu tinha comentado com vocês, já serve esse parafuso para quando você precisa mexer só um pouquinho, tá? Para que não saia fora da regulagem que você teve. Então, preciso regular isso milimetricamente, então você tem parafuso micrométrico, para que você consiga fazer isso, centrar a bolha aí e conseguir a medida exata, correta, tá? Do aparelho. Não se consegue centrar a bolha sem auxílio do parafuso 3, tá? Ou seja, que quando solto permite centragem da bolha circular. Então, é toda uma composição ali, um mexe com o outro, você tem que manter uma regulagem de todos para que a bolha seja ao centro. Parafuso, cadê o item 4? Aqui é onde fica a minha bolha circular, onde vocês vão ter que ficar de olho aí nela para ver se ela está centrada ou não. O meu item 5, parafuso que permite a retirada da parte superior do aparelho para proceder reciprocidade com algo colocado em outro tripé e base estacionada em outra estaca. Ou seja, pessoal, eu tenho meu teodolito. Eu não vou fazer a medição às vezes só num ponto, vou fazer a partir de outros pontos também onde eu tenho outras estacas estacionadas. Então, eu simplesmente tiro, pego esse parafuso aqui, desparafuso ele e consigo fazer a retirada do meu teodolito e levar ele para um outro tripé, tá? É isso, para isso que serve esse parafuso. 6, um movimento em torno do eixo vertical controlado pelos parafusos. Um para fixação, tá? Ou seja, o primeiro parafuso para fixação e o outro micrométrico, tá? Particular. Sempre que giramos o teodolito do círculo horizontal, ele se altera. Então, nada mais é também para fazer a rotação aí do teodolito. 7. Para alterar a leitura do círculo horizontal sem girar o aparelho, tá? Então, basicamente isso. Aí você faz a alteração do meu círculo horizontal, mas sem girar o aparelho, tá? Apenas essa outra espécie aqui. 8, cadê? Parafuso que controla o movimento da luneta, tá? Este aparelho controla o movimento da luneta. Então, é para isso que ele serve, para regular a luneta em si na minha direção em que eu quero obter o levantamento da minha distância. 9, parafuso micrométrico óptico, onde ficam círculos graduados em grados, ou seja, a gente falou de graus agora há pouco, né, que a gente tem uma divisão em 400 graus, diferente dos graus que são 360 graus, né? Então, parafuso micrométrico óptico, onde ficam círculos graduados em grados, onde a gente, graças a isso, por 100 graus, a gente tem uma leitura excepcional em centesimais, ou seja, a leitura é dividida até a quarta casa decimal, onde a gente tem uma divisão aí de até 4 milhões de partes, ou seja, a gente tem uma precisão muito alta dos valores que a gente obtém das distâncias e tudo mais. 10, aqui, isso, 10. Gente, acho que o 10 não entrou aqui. Mas enfim, o 10 é quando eu consigo regular esses itens aqui tudo na mesma faixa, tá? Permite o meu ajuste nas três, aqui, permite o ajuste das 3 faixas, ou seja, o meu setor aí,
eu vou conseguir regular, tá? Para as 3 faixas, para que eu consiga a obtenção do meu valor em grados aqui de alta precisão. O meu item 11, campo de visão através do meu microscópio, ou seja, por onde eu olho. Cadê? Campo de visão através do meu microscópio, já está escrito ali. 12. 12. Aqui embaixo, meu setor 12, tá? Quando as 3 faixas, ou seja, as faixas aqui ficam contínuas, a leitura pode ser efetuada, ou seja, aqui o meu valor em graus, o valor 378,8 é lido no setor 12, ok? Ele aparece aqui no meu campo de visão, tá? Para quem já teve contato aí com câmera profissional, é basicamente similar, ok? E meu ponto 13, setor 13, o valor 0,506 é lido no leitor 13, ou seja, aqui no outro leitor da frente. 14, item 14, aqui. Parafuso que permite avistar leitura do círculo horizontal sem a visão do círculo. Parafuso que permite avistar a leitura do círculo horizontal sem a visão do círculo vertical, ou contrário, quando acionado para outra posição. Item 15. Aqui fica o meu espelho, tá? Para que serve o espelho? É para quando eu estou trabalhando numa área sombreada, ou no escuro em si, ou à noite em si, eu preciso levar a iluminação para dentro do meu teodolito para enxergar as informações que estão aqui no meu visor. Então, ele serve para isso, ok? Aí eu coloco uma lanterna, ou então, se for durante o dia, eu miro esse espelho aqui para o sol e eu consigo levar a iluminação para dentro do meu aparelho, para permitir as minhas leituras através do microscópio, correto? 16 é o focalizador dos retículos, igual ao aparelho anterior que eu mostrei para vocês também. 17, focalizador da imagem, tá? Para que a gente enxergue com qualidade onde a gente está mirando. E deixa eu ver se tem 18. Eu acho que acaba no 17. Isso aqui. Tá, acaba no 17. Então, dica para vocês aí: tirem um print da tela, imprimam isso e guardem no caderno de vocês. Ok? Retificações de trânsito, pessoal. Nada mais é do que quando eu tiro um aparelho, eu levo ele para um lugar e eu regulo ele uma vez, não é tipo, agora está regulado, pronto. Não, tá? Eu sempre tenho que ficar ali regulando ele em cada local que eu levar. Às vezes, no mesmo local, se eu faço alguma movimentação a mais, ou dependendo do tempo que eu estou usando ali, vento, isso, aquilo, as coisas, tudo isso interfere na qualidade ali da minha leitura, tá? Então, eu tenho que sempre estar de olho se a minha bolha ali, ela realmente está ao centro, tá? Se ela estiver mais para cá, mais para lá, você tem que fazer a retificação do aparelho para deixar ela sempre centralizada ali, ok? Para manter ela equilibrada ali, em linha de vista, ao eixo vertical e ao meu eixo horizontal. Então, para isso que a gente tem o eixo da bolha aí para fazer essas análises, tá? E os parafusos aqui, isso aqui é um esqueminha só que eu coloquei dos parafusos, onde eu tenho 1 e 2 par de parafusos retificadores de retículo vertical e 3 e 4 par de parafusos retificadores do meu retículo horizontal médio. Então, um eu faço ali a minha regulagem vertical e o outro regulagem horizontal. É basicamente isso. E a altimetria. Quando a gente fala de altimetria em si, como eu já cheguei a comentar com vocês, a gente fala de nivelamento geométrico, né? Ou seja, pegar aí o meu desnível do meu terreno em si, né? Fazer esses levantamentos aí para ver qual que é o perfil dele, né? Quais são as curvas de nível aí, qual que é a diferença de um ponto ao outro, de altura e tudo mais. Então a gente define uma cota como 0 e vai fazendo os levantamentos aí pela mira de base em si, pegando o apoio médio, para a gente ter uma noção aí de qual que é o desnível, tá? Quando a gente faz essa mira, pessoal, a gente pega o nosso equipamento aí para altimetria e faz a mira, a gente utiliza normalmente essas réguas aqui também, tá? Mira do tipo de graduação, tá? Mira do tipo graduada. Dentro aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, são esses valores em centímetros, tá? E aí dentro deles a gente tem uma subdivisão aí de 1, 2, 3, 4 e etc. Para a gente conseguir identificar os nossos valores aí. E por que eles são desenhados graficamente? Para que a gente consiga enxergar melhor, tá? Não sempre tem
um número aí. Então, ele varia de centímetro em centímetro, 1 centímetro, mais 1 centímetro, outro centímetro e tudo mais, para que a gente consiga fazer a leitura correta e precisa, ao invés de se pensar só no só em número. Imagino quanto seria complicado enxergar isso se fosse uma régua, como a gente conhece pelo formato padrão aí, tá? A gente tem aqui, por exemplo, ele marcou 10 centímetros no meu ponto 4, no meu ponto 5, onde começa a minha graduação, a minha divisão. Altimetria, nivelamento geométrico, é a mesma coisa dos equipamentos que eu mostrei aqui para vocês, tá? Esse daqui é um antigo já, de K-Kearney. Aqui eu tenho outros tipos de equipamentos. E aqui a questão da bolha centrada, como eu falei para vocês, a gente sempre tem que centrar ela, porque a questão do meu terreno em si, ele é desnivelado, ele vai ou mandar a bolha para um lado ou mandar a bolha para o outro. Então eu tenho que nivelar ela ali certinho no meu eixo vertical, horizontal, para que a minha bolha fique ao centro de tudo, ok? Mas, acho que esse é o mesmo. Aqui, ó, quando a bolha está descentralizada, por exemplo, vocês vão olhar ali no nível da bolha, vocês vão ver que ela está ou para cá, e vocês precisam regular o aparelho para que ela fique ao centro, ok? Tanto no meu eixo X, quanto no centro do meu eixo X, quanto no eixo do meu centro Y. Tem mais alguma coisa? Cálculo da distância horizontal e vertical entre 2 pontos pelo método das rampas ou pela mira de base, tá? Quando eu falo em método de rampa em si, é quando eu pego o meu aparelho e miro ele até o meu próximo ponto aqui, mas eu mexo na angulação dele, na inclinação em si. Então, né, por exemplo, ele está aqui, ele está mirado para frente, e aí eu vou ter aqui meu plano do aparelho horizontal e a minha primeira visada e a segunda visada. Essa diferença aqui vai ser o valor da minha distância. O aparelho em si ele já calcula isso, ok? E quando a gente fala em si, pelo método de rampas, é quando eu faço a movimentação do meu aparelho de um ponto para outro. Então, um eu só miro, o outro eu faço a movimentação do meu aparelho com o intuito de atingir aí a minha distância. E não sei se esse não é o último. A gente vai falar de área de prancheta agora. O que é esse equipamento, no que ele ajuda, né? Em si, ele serve para fazer o desenho, tá, os levantamentos de plano horizontal do terreno em si, porém ele só faz o desenho, ok? Ele não vai te dar as distâncias ali, o projeto completo e tudo mais. Ele vai fazer o desenho para onde você mirar. Então, praticamente ele vai dar o desenho do terreno, tá? Não é um equipamento muito preciso para se fazer o levantamento de grandes terrenos, ele é muito utilizado para fazer de pequenos, ou seja, de lotes, ou de uma quadra em si de até 10 mil metros quadrados, mas não é algo muito recomendado para se fazer grandes levantamentos em si, ok? No que consiste o aparelho? Você pega ele, mira para um ponto, mira para o ponto 2, mira para o ponto 3, 4, 5, e daí por diante, por exemplo, aqui. Aqui, tenho o aparelho estacionado no meu ponto A, eu miro do meu ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, defini então o meu terreno, miro do meu ponto 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou pegando as quinas das minhas construções e ele vai desenhando tudo isso aqui já, como ele tem uma régua e um sistema de articulação, ele vai desenhando isso tudo numa escala certinha aqui no desenho, tá? Isso serve para você levar o desenho já pronto para o escritório. Porém, quando a gente pensa, por exemplo, já desenha tudo na escala certinha. Quando a gente pensa, por exemplo, como eu falei para vocês, trabalhar em grandes terrenos, vamos pensar em uma questão de loteamento. Quando ele trabalha na escala, o papel em si ele só trabalha em desenho, né? Ele só vai desenhar ali, ele não vai te dar os valores, as dimensões, etc. O papel em si ele pode sofrer algumas alterações, ou seja, ele pode dilatar, ele pode esticar, ele pode comprimir. O papel, né, a gente sabe que ele é um papel, ele é um material frágil. Então, a gente pode ter diversas alterações que vão influenciar em todo esse processo e tudo mais. Então, dependendo se a gente trabalha com terrenos muito grandes e o papel em si ele tem uma deformação ali, isso influencia na dimensão do nosso terreno, né? Vocês conseguem observar isso. E aí, eu acho que eu não vou explicar ele para vocês a fundo igual eu fiz com os outros, porque isso daqui também é praticamente vocês imprimirem ele, ou se vocês quiserem desenhar também, para quem desenha bem e quiser criar um esqueminha,
coloca no papel em si e vocês vão precisar depois, talvez, para alguma coisa que vai cair na prova e tudo isso em si, mas é mais conhecimento prático, tá? E, querendo ou não, isso vocês aprendem muito na prática, gente. Muito, tipo, tá em campo mesmo e tá ali manuseando e você entra na bolha e vendo como o equipamento funciona, mais do que a decoreba em si. Então, apenas imprimam isso, tenham aí, deem uma lida para vocês entenderem como funciona o aparelho em si, é extremamente simples, tá? Não é nenhum sistema muito complicado e tudo mais. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem que eu explico para vocês. Bom, a gente tem dois tipos então, de levantamentos aí através da lida de prancheta. Esse equipamento em si, pessoal, ele vai para campo, tá? Quando a gente vai fazer levantamento, e ele é amarrado no tripé do terreno. Então, eu estou fazendo ali o meu levantamento em si, e ele tá, eu estou marcando os meus pontos, ele já está desenhando ali mesmo na prancheta tudo que eu preciso. Ele tem normalmente uma dimensão entre 40 centímetros por 40 centímetros, tá? Uma dimensão quadrada aí. E aí, essa regra inicial já vem em escala, na escala 1 para 1000, mas só que você consegue colocar diversas outras regras aí para de diferentes escalas, 1 para 200, 1 para 2000, etc. Varia aí para ele fazer o desenho na escala que a gente quer. Okay? Então, é uma coisa que vocês conseguem alterar. E a gente consegue fazer esse levantamento pela alidade de prancheta por dois tipos. Um que é apenas radiação, ou seja, quando você aciona o ponto, a minha prancheta tem apenas um ponto, aqui, por exemplo, no ponto A, no ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, eu miro para todos os pontos, através de um ponto só, onde eu estou estacionado, que é chamado meu ponto chamado meu levantamento apenas por irradiação, ou então, quando eu marco, coloco a minha prancheta em mais de um ponto e faço o levantamento de outros demais pontos. Ou seja, eu paro no ponto A, faço o levantamento do ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí eu vou fazer no meu ponto A, já miro aqui no meu ponto B, e a partir do meu ponto B eu já começo a mirar nos meus outros pontos, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, e aí finalizo, tá? Esse é chamado meu levantamento pela lida de prancheta por caminhamento e irradiação, tá? Basicamente é isso. Gente, vou fazer uma pausa aqui, porque eu não tá aguentando minha garganta, se bem que tá no último slide. Mas vou fazer uma pausa para pegar mais água que tá acabando. Já volto. Voltei, pessoal. Voltei sem voz, mas voltei. Que dor de garganta, gente do céu. Acho que falei tanto sem parar. Só por Deus. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo, para não dar nenhum erro na nossa gravação. O que aconteceu às vezes de eu voltar, está pausado o compartilhamento ou alguma coisa aí. Não me... Gravação. Otimizar. E pausar o compartilhamento. Retomar. Tudo aqui. Tá, ok. Agora a gente vai falar de equipamentos eletrônicos, tá? O que significa em si? Quais são os equipamentos eletrônicos que a gente tem aí no mercado já há muito tempo, como eles nos ajudam e tudo mais. Nível rotatório com raio laser, tá? O que é esse nível rotatório com raio laser? Raio laser, pessoal. Ele vai medir os nossos ângulos, tá? Tanto na horizontal, aí, no eixo de 90 graus, 360, ele pode girar, ou então também na vertical, então ele consegue fazer isso, tá? Então, quando você liga ele lança um raio laser na horizontal e aí você consegue manusear o equipamento, girar ele para ele fazer a medição dos ângulos. Qual que é a diferença da estação total eletrônica? Tá? A estação total eletrônica ela já é mais semelhante a um teodolito, porque além de medir os ângulos, ela também dá as distâncias. Tá? Então, essa é a diferença. Vocês conseguem ver até mesmo que ela é bem similar em si ao teodolito, por quê? Né? Tanto a questão aqui dos parafusos calante e tudo mais, para você fazer a regulagem ali, deixar tudo centrado no nível da bolha, a bolha centrada no centro em si, quanto também a questão da lente, o visor e tudo mais. Os valores que ele vai te dar ou aqui no visor em si, tá? Para você anotar na caderneta ou então na lente. Então você tem que ficar aí atento a isso para fazer as anotações. Os dois em si têm algumas recomendações, tá? Este daqui é semelhante.
Opa. Bom, isso daqui parece que tá a imagem errada, gente. Não tá certo. Tá certo. As duas imagens são semelhantes mesmo, isso mesmo. Nossa, assustei. Opa! Enfim, esse aqui em si, tá? Eles falam, todos os aparelhos em si, eles falam para não direcionar esses dois diretamente o sol, tá? Tanto porque isso pode causar algum problema no aparelho, quanto também no seu olho. E quando você vai trocar a bateria, você não pode trocar só um, tá? Uma pilha, duas, alguma coisa assim, você tem que trocar todas, tá? Porque senão o aparelho em si ele começa a apresentar alguns problemas, aí, algumas variações com o tempo. Então, eu recomendo você trocar todas. Na estação eletrônica em si, né, tem algumas recomendações assim, acho que básicas para que a gente não faça nosso trabalho em si, são bem óbvias. Não mergulhar o aparelho na água. A questão do tripé, tá? Eles recomendam para que você use um de madeira ao invés do metálico, eles falam que é muito melhor para evitar vibrações e tudo mais, então é uma coisa assim, uma recomendação muito boa. Quando um dia vocês forem investir em algum aparelho desse para fazer levantamento topográfico, na hora de escolher o tripé, escolha de madeira e não metálico, tá? Fixar corretamente o aparelho através do parafuso próprio para isso. Este daqui, tá? O nível rotatório com laser, você consegue fixar ele só numa mesa, tá? Tranquilo ali, em alguma plataforma, alguma superfície horizontal. Este daqui em si, ele já é recomendado que seja num tripé, tá? E que seja fixado através de um parafuso próprio para isso, tá? Que você não faça nenhuma gambiarra aí, por favor. Evitar pancadas no aparelho, carregar sempre o aparelho pela alça, ou seja, por esta alça aqui, tá? Na vertical. E não deixar o aparelho sob alta temperatura muito tempo, ou seja, isso também configure a temperatura, deixar ao sol também, tá? Qual que é a diferença da estação total eletrônica para o GPS, ou seja, Global Position System, ou seja, sistema de posição global? A estação total eletrônica, como eu falei para vocês, ela é muito similar ao teodolito. Então, eu vou lá, levo lá para campo, faço a medição ali do meu ângulo, da minha distância, eu tiro tudo ali em campo. Já o GPS, não, gente. Eles já tiram aí, o GPS já fala em si, né? Porque ele tira as coordenadas em si a partir de um satélite, ou seja, ele consegue buscar aí as nossas coordenadas X e Y a partir de onde a gente está. Ele não tem muita precisão, tá? O para uso militar tem muita mesmo. Já na construção civil, ele não tem muita precisão. Então, ele não é muito utilizado também. Outra coisa que eu ia falar para vocês, além de tudo isso, ele também, esse aqui, o GPS, ele dá um nível em relação ao mar. Então, dependendo da posição que você está ali, ele dá a sua altura em relação ao mar. É mais um dado, uma informação a mais em relação ao teodolito, GPS e tudo mais, tá? E este funciona por satélite. Essa é a diferença aí entre os três. Acho que ficou claro para vocês. Bom, eu estou pensando em aplicar um trabalho, eu sei que a aula foi pesada hoje, mas estou pensando em aplicar um trabalho para ser entregue na semana que vem, porque eu preciso preencher uma nota de vocês aí. Tenho que passar 2 trabalhos para preencher um ponto, então estou pensando em aplicar. Vou ver certinho aí, eu aviso vocês, a gente conversa pelo grupo do WhatsApp. E acho que por hoje é isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida, por favor, me avisem, tá bom? A gente vai externando aí durante a aula, espero que tenha sido... Eu sei que foi cansativa a aula hoje, aliás, vou ficar sem voz, não sei nem como que eu vou fazer para dar aula amanhã, mas, precisando de qualquer coisa, vocês me avisarem, tá bom? Até mais, boa semana para vocês, fiquem com Deus.